Boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, nossa educação continuada. Hoje nós vamos ter o prazer aqui de ouvir a doutora Ana Lucila falando sobre um tema que provavelmente, como todos os temas de ultrassom de nervo, ela é a maior especialista que nós temos aqui no Brasil hoje, né? E a moderação vai ser feita pelo doutor Pablo, que também é da banca de eletromeio, né? Acho que vai ser uma coisa muito interessante, né? A doutora Ana tem uma vasta experiência com ultrassom de nervo e tenho certeza que vai ser absolutamente elucidativo aí o que ela tem para dizer para a gente. Muito obrigado, Ana. A palavra é sua. Pessoal, boa noite a todos. Então, prazer aqui estar com a doutora Ana Lucila e com a presença aí do público, né, interessado no tema. A gente vê que para uma terça-feira à noite é um público importante, né? Essas aulas de educação continuada da DSBNC já estão colocadas aí há mais de ano, então é bom ver assim essa aderência de todos, né? Eu tenho uma formação aqui no sul do Brasil, em Porto Alegre, faço bastante eletromiografia e fui um dos alunos aí da Ana Lucila e tal, que é pioneira, né? E hoje está liderando aí, para nossa felicidade, essa turma de neurologistas e neurofisiologistas que tem se proposto a colocar a sonologia, né, o ultrassom, como mais uma ferramenta no auxílio do diagnóstico desses pacientes com alguma disfunção do sistema periférico, seja ele músculo, seja ele nervo, né, Ana? E hoje, então, a Ana ficou de nos dar um panorama sobre o papel do ultrassom no trauma dos nervos periféricos, né? Acho que é um tema muito importante, né? No final a gente debate um pouquinho, mas quem tem a experiência de realizar eletromiografia sabe das nossas dificuldades da fase aguda das lesões do sistema nervoso periférico, né? E que muitas vezes a gente precisa esperar um certo tempo para ter alterações eletromiográficas, e que talvez aqui, com a explicação de hoje, a gente possa estar revendo nossas ferramentas aí, como a gente pode lançar mão do conhecimento nessa área. Ana, contigo. Pablo, acho que a gente teve uma experiência juntos no último Harvard Day que você organizou, né, e eu acho que todo mundo, às vezes, acha que é uma questão porque eu gosto de ultrassom, eu digo que serve para isso, serve para aquilo e tudo mais, mas, na verdade, quando você começa a fazer um método de imagem, começa a fazer um método complementar como é o ultrassom, realmente a gente sente que as portas do mundo se abriram para você, né? A gente realmente acha opções para usar ele em múltiplas ocasiões, né? Aquele dia no Harvard Day, acho que foi bem evidente isso, porque tudo que a gente parava para pensar, se a gente olhasse, teria uma informaçãozinha a mais, né? E eu acho que no trauma, isso é muito importante, né, olhar, porque a situação do trauma para a gente, para a neurofisiologia, é a mesma coisa quase que estar cego, né? A gente tenta dizer alguma coisa, você sabe que território que está cometido e tudo mais, mas muitas vezes a gente fica numa situação muito difícil, né, em dar alguma resposta. Então, é comum para o neurofisiologista sentir que não está ajudando muito, né? E eu acho que a gente pode mudar esse cenário. Eu vou apresentar aqui pôr a minha tela para apresentar, e aí eu não vou mais ver vocês. Deixa eu... E aí vamos ver a aulinha aqui. E deixamos perguntas e comentários para o final, né, Ana? Tu apresenta aí, no final a gente... Pode ser. Beleza. Então, eu acho que essa vai ser a última aula nesse modelo, né? Deixa eu só esconder aqui. Vai ser a última aula nesse modelo, e a gente vai mudar para um modelo um pouquinho diferente, de discussão de casos, o que eu acho muito interessante e muito bom para ajudar o neurofisiologista que está sozinho lá no consultório, né? E o meu tema é de ultrassom no trauma de nervos periféricos, né? Eu hoje, não só na clínica de Campinas, mas trabalho numa clínica em São Paulo, que se chama Instituto Funcionalitar. Isso foi uma consequência até do meu trabalho
na USP, do qual eu faço parte dos grupos de cirurgia de nervo periférico e de doenças neuromusculares, né, e atualmente, depois de muito relutar, me tornei doutoranda da USP no tema ultrassom de nervo periférico, né, nervos e músculos. Bom, o trauma de nervos periféricos, ele é uma importante causa de morbidade, né, com altos custos econômicos, e uma das razões é que acomete muito adultos jovens, né, até o cenário em que isso acontece tem uma propensão maior para adultos jovens, para serem as vítimas, né, e estima-se que no mundo todo, 1 a 3% dos pacientes admitidos em centros de trauma diversos têm alguma lesão de nervo periférico. Dos pacientes com trauma em extremidade, 3 a 10% vão ter alguma lesão de nervo periférico. Isso é extremamente subdiagnosticado. É claro que no momento do trauma e em uma situação crítica, a primeira atenção não vai ser para uma lesão de nervo periférico, vai ser de manter a vida. Mas assim que a vida é mantida e que as coisas vão se encaminhando para uma estabilidade do paciente, a gente tem que parar para pensar em trauma de extremidade, né, em traumas de nervos periféricos. Muda, claro, o cenário se as lesões são abertas ou fechadas, né, a gente frequentemente no politrauma lida com lesões fechadas, e a gravidade da lesão a gente está acostumado a definir como neuropraxia, axonotimese e neurotimese, né. Essa foi uma classificação do Seddon, de 1943, e em 1951, o Sunderland publicou um artigo grande na Brain, questionando essa classificação por alguns motivos. Hein. O primeiro deles é que o Seddon diz que a axonotimese, ela é quando não existe o rompimento das estruturas de sustentação, né, do nervo periférico, mas ele admite que na axonotimese pode haver ou não recuperação, ou uma recuperação incompleta, e pode haver a formação de neuroma. Se a classificação realmente fosse só de lesão axonal, sem dano à estrutura tubular que conduz o axônio pelo nervo periférico, essa evolução para não recuperação até pode ser considerada, mas a evolução para a formação de neuroma não. Porque a formação do neuroma, ela exige que o prolongamento axonal não encontre mais o seu caminho, né, ou seja, o sistema tubular está comprometido, e dessa forma ele se novela e forma um neuroma naquele local, né. Então, dessa forma, a gente reclassificou em 1951 com o Sunderland a lesão em graus, né, e que esses graus eles se relacionam, inclusive, com o prognóstico da lesão, né. Hoje, a gente avaliando com ultrassom, o que a gente vai fazer é a avaliação do 2º grau em diante. Tá? Então, toda vez que o paciente tem uma neuropraxia, que aqui está neuropraxia, mas a gente prefere o termo neurapraxia, isso o Otto vive dizendo no ambulatório, e eu acho que acabou que a gente adotou esse termo como neurapraxia, né. Toda vez que a gente define uma neuropraxia, uma neurapraxia, no ultrassom a gente não vai ter nada. Tá? E aí aqui a eletroneuromiografia pode ajudar definindo o bloqueio de condução, se isso for possível. Tá? Às vezes isso não é possível, às vezes é muito proximal, às vezes ou é muito distal, não dá para definir, mas quando existe um espaço suficiente para você poder fazer a condução através da lesão, né, acima e abaixo, você pode definir, então, o bloqueio de condução e a neuropraxia, tá? Mas quando a gente define neuropraxia, por exemplo, você não consegue definir se existiu algum grau de axonotimese também, a não ser que você espere pelo menos aí 3 semanas, 4 semanas, para você ver se existe algum grau de atividade espontânea. E isso já coloca para a gente o primeiro obstáculo, que é você já não consegue dar a resposta na hora, você já tem que esperar pelo menos 3 ou 4 semanas para começar a dar essas respostas, tá? Quando a gente cai no grau axonotimese 3º, 4º grau e a neurotimese, né, a lesão completa, aí sim, a imagem, ela tem um papel extremamente importante, porque ela define um tratamento cirúrgico precoce, e isso influencia
no prognóstico de recuperação funcional desse paciente. Tá? Então, o que ficou definido aí nessa classificação? Na neuropraxia, a gente vai ter um bloqueio de condução e o que vai estar afetado aí é a condução pelo axônio, mas isso pode ser recuperado rapidamente. Se houver alguma descontinuidade axonal, né, aí ele começa a ser classificada como 2º grau, 3º grau, 4º grau e 5º grau. E aí, no 3º, 4º e 5º grau, com lesão, inclusive, da parte estrutural do nervo periférico. E isso é que vai dar origem à dificuldade de reinervação e à formação de neuromas, né? E aqui, claro, na neurotimese, se não houver uma coaptação desses terminais o mais precoce possível, dependendo do tipo de lesão, o grau de recuperação sempre vai ser 0, né? Então, você esperar 3 meses, esperar esses 2 terminais aí que estão desconectados se afastarem, criar fibrose no local, já formar um baita neuroma proximal, não contribui para a recuperação do doente. Por isso que a gente precisa mudar o nosso modo de avaliação e passar a dar essa informação para o cirurgião de uma forma diferente. Eu hoje trabalho com isso muito de perto, né? Eu trabalho dentro do ambulatório de cirurgia de nervo periférico e trabalho com algumas pessoas em São Paulo que me pedem especificamente para ver esses pacientes, muitas vezes até antes de fazer uma eletroneuromiografia. Eles me pedem um ultrassom, em alguns casos, primeiro até, do que o pensamento deles seria para me guiar uma eletroneuromiografia. E aí, claro, eu não consigo desconectar as 2 informações, eu sou uma defensora ampla, né, de que a gente não deve deixar ferramentas de lado. Se eu posso ter as 2 avaliações, para mim é melhor, e eu continuo fazendo com que isso aconteça, tá? Aqui a gente já vai começar com uma imagem desafiadora. Eu coloquei, vocês vão ver aqui uma linha traçando aqui a profundidade dessa avaliação, simplesmente porque na hora da avaliação eu não estava pensando em fazer uma imagem para aula, e aí nessa avaliação aqui eu usei uma profundidade diferente, vai até 6 centímetros, essa aqui vai até 5 centímetros, tá? Então, para facilitar a noção de tamanho de vocês, para vocês olharem, eu coloquei na mesma altura para que isso ficasse proporcional, tá? E aqui vocês podem ver uma paciente que caiu sentada e fraturou a região sacral, ali fraturou alguns ossos ali no sacro, na bacia, e foi me encaminhada para analisar uma lesão proximal no ciático, na região glútea esquerda. Aqui vocês veem o glúteo direito, né, o ciático direito, com 33 milímetros quadrados. Vocês veem que a imagem aqui é uma imagem profunda, coloca algumas dificuldades, porque a borda óssea não está tão bonita, isso é normal em principalmente pessoas mais idosas, tá? Não é um ultrassom igual fazer de um modelo, que é super bonitinho, né? A vida real, ela é diferente, né? Cheia de desafios aí, né? Eu nunca mais... hoje eu fiz um exame normal, quase que me emocionei. Mas eu só vejo coisas complicadas, né, acaba sendo assim. E aqui do lado esquerdo, então, vocês veem o ciático esquerdo com uma área bastante aumentada, de 58 milímetros quadrados. Então, a primeira coisa é identificar o lado alterado. Depois, você, via de regra, compara com o outro lado. Isso é um pensamento bem neurofisiológico, né, a gente faz isso na eletroneuromiografia, mas o princípio básico disso é estabelecer um normal para aquela pessoa. Tá? E aqui a gente vê que já está aumentado, né, já está alterado. Quando a gente olha a imagem longitudinal, porque toda imagem que é feita transversal, eu acabo depois virando o transdutor e fazendo uma imagem longitudinal. O que não pode não ser muito fácil, né, principalmente em região glútea aqui, e aqui você vê o glúteo bem delineado do lado direito, e a entrada aqui no forame isquiádico, aqui está o reparo ósseo do forame isquiádico. Se a gente precisa aqui, a gente usa a artéria glútea superior para poder fazer essa identificação. No lado esquerdo, vocês já podem ver que ele está um pouquinho mais borrado, o contorno dele, tem aqui uma interposição de um artefato, isso por causa de uma cicatriz aqui nessa região, que faz essa divergência aqui de imagem, né, uma certa fibrosezinha aqui, e vocês veem que a entrada no forame, ela não é tão
claramente definida como desse lado aqui. Então, tudo começa desse jeito, né? A análise, ela pode ser, exigir que você faça, então, uma imagem contralateral para você poder confirmar. E esse é um trauma direto com contusão do nervo, que é o único achado seu pode ser borramento das estruturas e hipoecogenicidade do nervo, tá? Muitas vezes, esses traumas diretos, eles têm outros comemorativos, como aqui, por exemplo, tem um hematoma, tá? Na região da lateral do joelho, aqui o nervo fibular comum, eu coloquei as setinhas aqui, ele está circundado por um material hipoecogênico aqui, então dá para ver que houve um sangramento nessa região, tem vários estágios aqui de evolução, isso é característico do hematoma. Aqui é a aproximação dele da cabeça da fíbula para passar no colo da fíbula, e você nota que ele está bem aumentado aqui a imagem, a hiperecogenicidade dele em função desse material que está circundando, né? E você vê que existe aqui prolongamentos aqui desse tecido que está em volta do nervo, né? E esse mesmo nervo, quando passa, então, pela cabeça da fíbula para fazer a volta, ele está super aumentado, com 28 milímetros quadrados, e com ainda esse material em volta dele. Então, se o cirurgião pensa em tentar fazer alguma liberação aqui, e a retirada desse material com liberação do nervo, essa é uma boa atitude, uma vez que ele está realmente aumentado aqui na cabeça da fíbula, né? E o que a gente vê, às vezes, no trauma fechado e que faz uma lesão do nervo contusa é o desenvolvimento do neuroma em continuidade, né? Então, na imagem transversal, a gente vai ver, eu estou aqui na região do braço proximal, então a artéria braquial aqui, logo que eu começo a descer, no momento em que eu iria ver o nervo músculo cutâneo perforando ali o coraco braquial e indo em direção ao bíceps, eu já vejo essa região aqui toda amorfa, assim, com um contorno arredondado, que me lembra o nervo aumentado, né? Não era a imagem que eu queria ver, porque eu estou acostumada já na minha cabeça com a imagem normal do nervo, e aí quando eu faço o longitudinal eu vejo que essa imagem é consistente, então, com um neuroma, e aqui é em continuidade, né? Eu consigo ver o início e a região proximal e a região distal do nervo, né? Essa imagem longitudinal sempre tem essa característica do proximal ficar para a esquerda e do distal para a direita, e aqui eu consigo examinar a parte estrutural interna aqui desse neuroma, tá? Esse é um neuroma crônico que já está organizado, e por isso não tem muito mais informações sobre ele, de atividade, aumento de vascularização, nada assim, né? O neuroma pode ser parcial, por exemplo. Esse é um trauma antigo também, o Paulo quem fez a eletromio desse paciente, me falou, Ana, procura, por favor, o nervo, o ramo cutâneo dorsal do ulnar, porque ele está ausente, e eu estou achando que o paciente machucou, né, lesou o nervo. E quando eu procurei a parte distal do nervo, quando o ulnar dava origem ao ramo cutâneo dorsal, estava completamente normal, mas quando eu segui o nervo proximal, dava para ver uma parte do nervo aqui, toda alterada, né, ele maior do que o normal, alguns fascículos muito bons presentes, mas outros aqui com uma fibrose, uma hiperecogenicidade que não são características do nervo nesse local, né? E vocês veem, então, que a parte do nervo que daria a contribuição para o ramo cutâneo dorsal, ela foi afetada no trauma e deu origem a um neuroma. Caprichosamente, isso se traduz na eletroneuromiografia como uma ausência do cutâneo ulnar dorsal, só, mais nada. Tá? Mas alguns neuromas, eles podem fazer uma alteração de toda a função do nervo, tá? Principalmente quando eles acometem toda a estrutura do nervo, como vocês veem aqui. E o neuroma também, ele pode ter uma característica terminal, ele pode ter um fim aqui, quando houve um completo, né, uma completa secção, uma neurotimese. Então, aí é importante você definir até que ponto o nervo está normal, né, e normalmente aqui vai a primeira
definição aqui do que é o nosso dever, né? A gente vai identificar um marco anatômico que seja visível, externo, que o cirurgião possa relacionar, e vai fazer a medida do local do nosso achado em relação àquele marco anatômico para poder dizer isso no laudo, tá? Não adianta só a gente dizer, olha, tem um neuroma terminal assim, assim, assado, e não dizer o local, não dizer o tamanho, não dizer, né? Então, essa é uma primeira mudança que, para quem não está acostumado a fazer imagem, no começo demora um pouquinho para acostumar, mas lembrem-se que a gente precisa localizar as lesões que a gente vê, né? Esse é um paciente que fez uma fratura de húmero, esse é um trauma muito frequente na nossa prática clínica, né, as lesões de radial por trauma, por fratura de húmero. Aqui o nervo na região proximal, aqui é o sulco espiral, ele está vindo da região profunda ali do braço e passando do compartimento lateral para o medial aqui, entrando aqui no sulco espiral, né, aqui, entrando no sulco espiral, e aqui ele está normal, está com tamanho de 7 milímetros quadrados, que é completamente normal, tá? Logo depois que ele passa pelo sulco espiral, a gente consegue ver, então, o neuroma que se formou, né, ele está muito maior, ele vai de 7 para 26 milímetros quadrados, e aqui a fibrose gigantesca que tem em volta aqui do nervo, e que, muito provavelmente, também prejudica a recuperação dessa lesão, tá? Isso é importante definir também, a gente precisa aprender a analisar os achados não só do nervo, mas das estruturas em redor, né? Quando a gente desce para avaliar ele na região já antecubital, perto do cotovelo aqui, ele já volta ao normal, tá? Entre o braquial e o braquiorradial, e ele vai estar com 8 milímetros quadrados. Mas quando eu desço para olhar o interósseo posterior, aí eu vejo o segundo estrago, né? Aquela lesão lá de cima, como tem muita energia e faz um estiramento do nervo no momento da lesão e do deslocamento ósseo, né? No sulco espiral, ele traciona, inclusive, as lesões distais, as porções distais do nervo. Então, aqui é a entrada entre as duas cabeças do supinador, e nessa entrada aqui, ele sofreu um trauma e está com o contorno alterado aqui, né? Aumentado, com uma morfologia aí de como se fosse uma frouxidão do nervo, né, e também com um neuroma nessa região. Isso responde para nós porque que na eletroneuromiografia era comum, para mim, por exemplo, ficar pensando, poxa, mas por que sempre o território do interósseo posterior é tão pior, né, quando tem uma fratura de húmero e uma lesão do radial? Com o ultrassom, a gente respondeu essa questão, e hoje a gente já sabe que não existe lesão do radial bem avaliada se ela for avaliada só proximal, tá? Tem que seguir até distal. Então, lesões bem pequenas, né, bem discretas, podem já ser vistas. Vocês veem aqui como existe uma alteração na forma, no contorno do nervo, na entrada aqui entre as duas cabeças do supinador. Sempre essa cabeça superficial, ela é menor mesmo, aqui ela tá um filetinho, depois ela fica um pouquinho maior conforme dá a volta ali na imagem, né, mas vocês podem ver que mesmo lesões discretas já podem ser vistas com ultrassom, e aqui a gente está com uma frequência de 12 MHz, nem é um transdutor com uma frequência muito alta, e essa é uma imagem longitudinal, tá? Eu sei que as imagens longitudinais, elas são um pouco desafiadoras para quem está aprendendo ultrassom, mas vale a pena insistir, porque o ganho que você tem na imagem longitudinal é muito importante, e para o cirurgião, esse é o momento em que ele entende o que você está falando. A minha experiência, eu já vi isso escrito, inclusive, em artigo sobre lesão de nervo periférico, e é verdade mesmo, o cirurgião, ele não gosta de olhar a imagem transversal. Para a gente é muito importante a imagem transversal, porque é quando você localiza todas as estruturas que você precisa identificar e as relações entre elas, mas para o cirurgião, a melhor imagem que você pode fornecer é a imagem longitudinal. Aqui, de novo, um aumento do nervo, e inclusive um pouco já de fibrose intraneural. Aqui, tudo isso precisa ser descrito quando você vai definir no laudo o que está acontecendo, né? De novo, a comparação contralateral é importante, porque às vezes, por exemplo, no caso do interósseo posterior, você pode
ter dúvida se o tamanho está adequado ou não, né? Aqui não deixa dúvida, né? É bem fácil de ver, e a própria lesão mesmo, para quem está acostumado a fazer ultrassom, sabe que o interósseo nunca tem essa conformação assim, abaulada e bem evidente. É sempre um nervinho que é chatinho de ver ali na passagem pelos supinadores, ele sempre fica pequenininho ali, né? Então, mas essa comparação um lado e outro é importante, e aqui vocês podem ver, inclusive, a musculatura também, para definir lesões até proximais a esse nível também, tá? Se não for possível ver o nervo. Esse é um caso também de uma fratura de úmero distal por queda de braço, tá? Ele foi fixado, e foi fixado até perto do cotovelo, tá? E o problema desse paciente não foi estritamente o radial. O radial teve uma lesão leve, que se recuperou facilmente, mas quando a gente olhava o ulnar, esse paciente tinha um aumento do nervo ulnar já no braço médio, aqui em cima, longe da onde tinha sido o trauma, que já me chamou a atenção, né, com 26 milímetros quadrados, com uma desorganização estrutural. E quando a gente chegava perto da parte mais distal e via aqui um material de síntese fazendo um artefato aqui, bloqueando a imagem, podia ver que o nervo estava bem próximo dele, né? Na imagem longitudinal não existia, na maior parte do nervo, muito conflito, mas quando a gente chegava na parte mais lateral da imagem longitudinal, a gente percebia que eu percebia, né, que tinha uma parte dos axônios que passavam aqui, uma parte do nervo aqui que passava muito próximo do material de síntese que estava aqui, tá? Toda vez que a gente tem o material de síntese, existe esse realce maior, então ele é bem fácil da gente identificar, né? E aí eu comecei a estudar essa relação do nervo com a parte metálica, e dava para ver, uma das imagens mostrou, né, uma relação muito íntima dele com o implante metálico, e me deixou preocupada, né? Existia uma área de hipoecogênica aqui, que poderia também ser por causa do procedimento cirúrgico, ainda com edema ou com hematoma, né? E quando a gente via, então, no vídeo, acho que dá para mostrar melhor, ó, existia uma relação muito próxima do nervo com a parte metálica aqui que a gente estava vendo, ó. Então ele dava uma cavalgadinha, assim, era como se ele tivesse um pouquinho de dificuldade de subir, né? E quando a gente olhava, ó, no long, ó, a gente estava vendo o nervo ainda e já aparecia a parte metálica, tá? Deixa eu passar de novo só para vocês verem, ó. Estava vendo o nervo ainda e já, ó, tinha nervo aqui ainda e já estava aparecendo a parte metálica. Então, tinha um conflito, sim, né, do nervo. E aqui também, ó, você vê que ele passa, quando a gente movimenta, ele passa bem próximo, né? Vou passar de novo aqui, só para vocês verem. Então, existe um conflito aqui desse nervo, né? Existe uma fixação aí relacionada ao material de síntese que foi usado, né? Eu avisei isso para o cirurgião, eu não conhecia o cirurgião, avisei que poderia haver conflito do nervo com o material de síntese, ele resolveu transpor esse nervo. Então, aqui é o nervo já tunelizado, então ele saindo ali da região que ele entra no canal cubital, ele entra entre as duas cabeças do flexor ulnar do carpo, e o cirurgião normalmente faz um túnel intramuscular, né, e ele, naturalmente, após a manipulação, ele fica um pouquinho maior, estava com 18 milímetros quadrados aqui, depois 25 e depois 17, então é um aumento fusiforme que é característico do pós-op, desse procedimento, né, da manipulação cirúrgica do nervo. Mas quando a gente avaliava a imagem longitudinal, não existia nenhuma compressão, não existia nenhuma descontinuidade, a estrutura dele estava ok, bem boa, e então o prognóstico parece muito bom, né? Quando a gente olha a parte proximal no braço, ele ainda permanece aumentado por um período, né, que é por uma distânciazinha ali proximal, né, mas logo depois ele já volta ao normal, e aqui nessa região, no braço médio, era onde ele estava aumentado na primeira ocasião. Então, ele já está tendo uma boa resposta ao procedimento, e o nervo
transposto não tem mais relacionamento com o material de síntese. Na eletromio já houve uma melhora de recrutamento dos músculos da mão, né, da função da mão, e esse paciente está evoluindo super bem. Então, o cirurgião estranhou, o paciente falou para mim, falou, nossa, ele olhou o seu laudo, ele ficou olhando e lendo de novo, e parecia que não estava acreditando naquilo que você colocou ali, e aí, por fim, ele deu uma suspirada e falou, tá, vamos abrir e vamos tirar esse nervo de perto do material de síntese, porque o que ela está me dizendo aqui é que está preso isso de alguma forma no material de síntese. E foi ótimo para o paciente, né? Então, eu não conheço o cirurgião ainda, mas com certeza mudou a evolução do procedimento que ele fez e do prognóstico do paciente dele, né? Isso já é ótimo. Aqui um exemplo também do ulnar em risco por um ferimento corto-contuso com vidro ainda persistente dentro do ferimento, né? Tinha um hematoma grande aqui, ainda com pedaços de vidro dentro do hematoma, mas quando a gente ia atrás do nervo ulnar, que foi a minha preocupação quando eu vi esse paciente, a gente notava que 8 milímetros entre... Não, perdão, 3 milímetros, 0,36 centímetros, 3 milímetros entre a borda do nervo ulnar e esse vidrinho que está interposto aqui. Então, qualquer manipulação ali, se enfiasse um pouquinho mais esse vidro, talvez a gente tivesse uma lesão do nervo ulnar, tá? E aí isso aqui foi optado por retirar esse vidro para poder não deixar mais esse nervo em risco. Às vezes a gente tem que ver imagens mais profundas, então isso impõe uma dificuldade maior, mas eu posso garantir para vocês que fazendo muito exame, cada vez mais a gente vai aprendendo a lidar com situações adversas e não fica mais tão difícil fazer avaliações como essa aqui, tá? Esse é um fragmento ósseo também do fêmur, tá? E nesse caso aqui, quando o paciente mexe a perna e o ciático tem uma certa mobilidade, ele fica raspando aqui nesse fragmento ósseo e faz uma lesão do nervo e dor persistente, né? É necessário definir esse tipo de coisa. Aqui uma lesão também do radial mais proximal ao sulco espiral. Esse é um exame que também impõe uma dificuldade extra, porque, como vocês podem ver, todo o ambiente aqui do exame, ele está um pouco alterado, né? Foi um trauma contuso, e o paciente foi operado para corrigir a fratura do húmero, e antes da cirurgia ele não tinha nenhuma lesão, após a cirurgia ele acordou com a mão caída, tá? E na imagem proximal, a gente, vocês podem ver aqui uma perda da definição do nervo, né? Eu consigo ver o proximal, eu consigo ver o distal. Isso não vem de bandeja, tá, gente? Esse é um exame que demora, você tem que definir onde que você tá, é tudo meio bagunçado ali, o ambiente com hematoma, com tudo. Mas depois de muito ir para frente, para trás, para o lado, para o outro lado, dá para definir que o nervo está aqui, mas ele está contuso. Tá? Ele tem uma área de contorno impreciso. Isso aqui não é um neuroma, nem isso aqui. Tá? É um aumento, o swelling do nervo, um edema do nervo, e existe alguma contusão nessa região, que foi confirmada pelo cirurgião quando ele abriu. Ele me mandou até a imagem no dia, eu não achei para pôr na aula, mas no local ali onde eu dizia dos contornos imprecisos, o nervo estava como se fosse macetado, assim, tá? E existia também uma relação do nervo com o material de síntese aqui, com uma proximidade muito grande. Vocês viram como a imagem é ruim de ser feita, tá? Eu nem consegui fazer aqui, englobar na mesma imagem essa parte do nervo e a parte mais proximal, porque às vezes ele não é reto, né, não me obedece, mas ele também foi liberado nessa região. Esse paciente teve uma recuperação completa, 100% da função. Excelente, é médico. Ficou muito agradecido aí de a gente ter definido isso, e ele poder corrigir essa lesão a tempo dele poder ter recuperação. Existem algumas lesões que acontecem por estiramento, né? Aqui uma lesão de plexo braquial obstétrica, né? Então a gente vê aqui C5, C6 e C7 no longitudinal. Essa imagem é com o bebê anestesiado pré-cirurgia, porque normalmente eles não param quieto o suficiente para eu fazer uma imagem
assim tão bonita, né? Vocês veem aqui uma estrutura que vem retilínea aqui, né, de C5, C6 e C7, e de repente vira essa bagunça toda aqui, que é um neuroma do tronco superior, né? C7 deu a volta por baixo ali e não tinha sido acometido, e o neuroma tomou toda a imagem, né? E aqui uma outra imagem também, e aí já com o aumento de C5 e de C6, elas bem hipoecogênicas e aumentadas aqui, quando elas se unem para fazer o tronco superior, também hipoecogênicas, e aqui vocês podem ver, ó, a lesão por estiramento, como ela já começa a causar uma alteração estrutural interna com fibrose, e à medida que isso evolui, isso impede o crescimento do axônio pela área de lesão, e é por isso que diminui a chance de recuperação funcional, né, porque ele nunca mais alcança o caminho dele distal ali, né. E ainda plexo, né, a gente, quando mostra plexo em modelos, é super bonitinho e tal, mas aqui, por exemplo, vocês podem ver tronco superior aqui em formação, e a C7 é uma sombra praticamente, e essa região aí da C7, perdão, passou sem querer, essa região da C7 aumentada, o que eles achavam que era uma avulsão, mas como existe a formação de neuroma, não é uma avulsão completa, né, no mínimo uma avulsão parcial, e aqui esse sinal hiperecogênico em triângulo aqui, que é mais característico de uma pseudomeningocele. Então, não é um mundo fácil de se navegar, não são águas fáceis de se navegar, mas a gente consegue fornecer algumas informações importantes. Às vezes é mais simples, como aqui, ó, no tronco superior, somatotopicamente é fácil de definir, né, um aumento fascicular hipoecogênico, e o resto do plexo está aqui com uma estrutura parcialmente preservada, tá? Às vezes não é fácil de jeito nenhum definir, isso aqui não é definido numa imagem estática, é definido indo para frente, para trás, proximal, distal, várias vezes até você entender qual é o contorno dessa estrutura nervosa, tá? Porque aqui, principalmente, até a musculatura escalênica está toda alterada, tá? Então, não é um exame fácil, mas ele não é estático como o que eu estou mostrando aqui para vocês. Vocês veem a diferença aqui, 60 milímetros quadrados esse plexo, está aumentado também, porque esse é um plexo de bebê, e esse aqui no adulto, 190 milímetros quadrados, quando no máximo aqui um plexo interescalênico tem em torno de 40 milímetros quadrados, tá? Bem aumentado. E às vezes a gente vê alterações crônicas, como aqui, né, alguns fascículos muito aumentados, algumas estruturas muito aumentadas, uma fibrose dentro da estrutura ali do plexo supraclavicular, né, e uma heterogeneidade aqui da estrutura interna, que mostram que isso é secundário a uma lesão prévia ali, né. E agora, por fim, a gente vai falar de neurotimese, depois a gente vai falar um pouquinho de lesões iatrogênicas aí. Na neurotimese, essa é uma paciente que cortou o pulso, chegou com o ferimento rafiado, mas com muita dor na mão, muita desestesia, e com alguma dificuldade para realizar algumas tarefas com a mão. Quando a gente acompanhava o mediano no nível aqui do pronador quadrado, então já no antebraço distal, eu já percebi que ele estava um pouquinho aumentado, com 12 milímetros quadrados, mas enfim, isso poderia até ser um túnel do carpo prévio, né? Quando a gente chegava na parte bem distal ali, já dava para ver que o nervo mudava de estrutura, né? Uma parte superficial aqui bem hipoecogênica, que é onde foi mais próximo da onde foi a lesão, né? E ele estava com 28 milímetros quadrados, que não é nada normal, né, o nível mediano nessa região tem em torno de 9, 10 milímetros quadrados, e aí, quando passava o pulso, tinha uma área indefinida, e quando passava dentro da palma, ele estava lá com 24 milímetros quadrados, que já é o começo de uma degeneração valeriana aqui, mostrado no ultrassom. Na imagem longitudinal, então, se confirmou a hipótese, né, de que esse nervo estava rompido, né, não tinha continuidade, e aqui vocês podem ver que tem um material aqui entre as duas extremidades, né, então ele faz uma dilataçãozinha já da parte terminal, e isso tem dias da lesão, né, pouco tempo para formar já um neuroma, propriamente dito, mas ele já fica dilatado, né,
E existe um certo contato entre as estruturas aqui, que já é estabelecido por uma fibrose aqui, que já faz parte da reação inflamatória que acontece imediatamente após o trauma, né? A nossa função aqui, a gente tem que ver qual a natureza da lesão, definir as estruturas no entorno. Eu vi que não tinha lesão tendine associada, e definir o quanto esses cotos estão separados, mas mais do que definir os cotos separados, é definir quando esse nervo volta a ter uma estrutura minimamente aceitável fascicular aqui, tanto no nível proximal quanto no distal. Tá? Por quê? Porque essa distância de 2,41 centímetros é o que importa para o cirurgião, para ele calcular o que ele vai ter que fazer em questão de enxerto, tá? Quantos enxertos ele vai ter que colocar, e ele faz o planejamento em relação a isso. E claro, quando eu digo eu vejo que os tendões estão íntegros e tal, ele sabe que ele pode entrar sozinho, ele não precisa de auxílio aí de outras equipes, tá? Então é importante a gente definir isso também. E agora a gente vai falar de lesões iatrogênicas. Esse é um paciente que fez uma cirurgia estética, uma lipoaspiração, tá? E na lipoaspiração é injetado bastante líquido, né, no subcutâneo ali, e nesse caso aqui, ou por compressão ali, ou pela própria deposição do líquido, houve uma lesão do cutâneo lateral da coxa. A lipoaspiração veio até aqui, a parte baixa do abdômen, e aí fez essa lesão. Vocês vejam que nesse momento aqui, ó, o nervo fica com o contorno todo borrado, né? Existe um tecido já em volta dele aqui, mais hiperecogênico, que já dá para perceber que existe já algum grau de fibrose, de cicatrização em volta, o que me sugere que ou esse seroma que está aqui, em algum momento ficou aqui em cima, ou realmente a dissecção desse seroma por um instrumento cirúrgico possa ter, inclusive, chegado a contundir esse nervo aqui, tá? Então, a gente consegue ver o proximal dele, ele vindo mais profundo ali na pelve, né? E ele, no momento em que ele vai passar na espinha ilíaca anterosuperior, o momento do trauma ali, né? A gente, claro, é bom documentar o seroma, documentar o causador da lesão, e uma das coisas que tem que ser feitas também é avaliar se existe já uma reação inflamatória local, traduzida aqui pelo aumento da vascularização do nervo, né? No trauma, a vascularização do nervo em si, ela não é tão importante, a não ser que isso seja já alguns dias depois, né, quando começa a ter bastante expressão dessa atividade inflamatória aí, que já é parte da recuperação, mas ela não guia o tratamento. O que guia para a gente na verdade, saber como está o entorno, para poder dizer para o cirurgião o que ele vai encontrar ali, se ele tem que tomar cuidado com algum vaso grande que tem na área onde ele vai operar, né. Nesse caso aqui, é um extravasamento de cimento ósseo no fêmur, e ele é bem proximal e chegou a fazer uma contusão aqui do nervo femoral, tá? Esse nervo está um pouquinho aumentado, e aqui a documentação, né, do extravasamento do material, com atenuação da imagem aqui para baixo, né? Esse material, ele não permite a passagem do ultrassom, então tudo para baixo fica hipoecogênico. E aqui, de novo, né, a imagem longitudinal daquele ressalto ali do osso, que é o extravasamento do cimento. Então, precisa conhecer essas técnicas cirúrgicas, os materiais, porque você vai ter que escrever no laudo em que local que está, relacionado a qual estrutura anatômica, quais são os músculos que estão em volta, quanto de extensão tem esse ressalto, quanto ele está próximo ou não do seu nervo, do nervo que está sendo estudado, né? E a gente precisa conhecer o material, porque senão você olha um negócio desse e fala, tá, mas o que é isso, né? Não estou entendendo o que está acontecendo. Então, estudar ultrassom também traz a necessidade de você estudar a anatomia muito bem, claro, mas as técnicas cirúrgicas, os materiais que são usados, e tudo que você pode encontrar na sua imagem de ultrassom, né? Essa é uma outra lesão iatrogênica do fibular comum, ele está com 30 milímetros quadrados aqui, hiperecogênico, bem aumentado, né? Uma cirurgia de joelho, que teve uma formação de hematoma grande e que chegou a dissecar aqui em volta
do fibular e fazer a lesão dele, né? Vocês vejam aqui a imagem longitudinal, o nervo passando e o hematoma aqui abraçando o nervo, né? E é importante, quando a gente avalia, por exemplo, um hematoma, dar medidas. Então, medida de tudo que você enxerga que possa ter alguma implicação no tratamento, não só do nervo, mas também de estruturas vizinhas. Então, o próprio hematoma a gente tem que avaliar a P lateral e o longitudinal para poder definir o que é importante aí para o cirurgião. Uma outra coisa muito importante é se esse hematoma ele está sendo nutrido por um vaso grande, porque isso já previne o cirurgião do que ele vai encontrar de dificuldades, senão ele chega, ele tira o hematoma e de repente começa a sangrar tudo, ele não sabe de onde está vindo. Se você já diz para ele, olha, cuidado, que na parte inferior e medial, ou inferior e lateral, existe um vasonutridor com um sinal bem alto aqui no Doppler, ele já vai ciente disso e já vai preparado para enfrentar a complicação. E uma outra coisa também é nas cirurgias de joelho, principalmente, esse caso aqui era por um cisto articular, avaliar se não há pertuito com a articulação tibio-fibular, principalmente, tá? Porque esse pertuito, ele pode manter uma comunicação aqui de um seroma, ou até do material do cisto aqui, e continuar essa lesão do nervo fibular. Então, outro conhecimento importante, estudar articulações também, não porque a gente vai dar laudo de articulação, porque não dá, é humanamente impossível para a gente estudar tudo isso, mas, e ser bom em tudo também não dá, mas a gente tem que conhecer minimamente as estruturas que a gente está avaliando, o entorno, não só o nervo, tá? Alguns desafios são maiores, então essa é uma região, a musculatura lombar baixa de uma paciente, aqui o lado esquerdo que está hipoecogênico e próximo do normal, e aqui o lado direito que o paciente foi submetido à colocação de uma tela por uma frouxidão dessa parede lombar. Essa paciente ela caiu de um teleférico de esqui. Teve um terremoto, ela estava no teleférico no momento, o teleférico caiu com ela, e ela teve uma lesão grande, várias fraturas de coluna, e teve uma lesão grande da parede abdominal e da parede lombar, e aí por causa disso fez uma hérnia, e o cirurgião colocou uma tela. E aí ela desenvolveu uma lesão neurogênica com a manipulação cirúrgica que deixou ela com muita dor e com uma frouxidão de parede absurda. Aqui nessa imagem a gente vê aqui também a parede abdominal dessa mesma paciente, e você consegue ver o oblíquo externo, interno e transverso do lado lesado e do lado normal, né, o quanto está alterado. Então, é o único jeito de definir essa lesão, porque a gente não consegue estudar os nervos tóraco-dorsais com eletroneuromiografia, mas com ultrassom a gente consegue ver bem a parede abdominal. E aqui é um momento decisivo quando a gente começa a fazer ultrassom. Eu acho que fazer ultrassom passa por um tempo aí de aprendizado e de alguns sustos, né? Porque a gente começa fazendo no modelo normal e começa estudando o nervinho normal, e aí você acha que a sua vida vai ser aquilo ali. Não é, né? A gente só lida com lesões graves e decisões muito importantes. Então, a primeira vez que você tem que definir que tem um material de síntese, aqui está o nervo, e de repente o material de síntese está ali, e o nervo não está mais ali, o que significa que ele foi parafusado, e você tem que mandar o doente imediatamente para a recuperação disso, né, para a cirurgia disso, fazer uma redução desse nervo, colocação de enxerto ali no local, porque isso aqui não tem como só tirar o material de síntese e ele se recuperar, não recupera mais, né, aqui vai ter que fazer, cortar mesmo ele, proximal e distal, e fazer o enxerto ali. A primeira vez que você tem que fazer isso, é uma decisão difícil, assim, você se questiona 1 milhão de vezes antes de ligar para o cirurgião e contar o que você descobriu, né? Você se questiona se você está certo, se será que você não está vendo outra coisa, até você tomar coragem e ligar. Mas a experiência, ela vai te dando mais segurança
para avaliar esse tipo de paciente, né? Não só por causa disso, mas também porque o ambiente onde você está fazendo o exame aqui, ó, não é fácil de achar esse nervo, né? E o que acontece quando você tem um relacionamento próximo com o cirurgião é que você vai construindo cada vez mais essa experiência da visão cirúrgica do que você viu ali no seu exame, e aí isso faz com que você aprenda cada vez mais, né? Então, sempre é importante, se a gente vai lidar com trauma, ter o relacionamento com o cirurgião é importante no período, principalmente de aprendizagem, para você entender sobre o que você está falando e aprender o que é significativo, né, e quando você acerta, né. Essa é uma lesão por biópsia, né, o sural foi biopsiado, aqui está um pertuitozinho, ó, se vocês olharem aqui, tem uma fibrosezinha aqui na pele, com um pertuito, provavelmente foi feita uma biópsia seletiva aqui, porque ele tem continuidade, mas esses fascículos que foram retirados, eles acabam se degenerando e fazendo aqui um neuroma, né, proximal e distal. Isso também é bem comum a gente fazer o ultrassom para definir lesões dolorosas, né? E tem outros achados que a gente precisa ter em mente. Então, conhecer a anatomia é importante, aqui do lado do ulnar, no pulso, aqui do lado tem pisiforme, nervo ulnar, cadê a artéria? Né? A artéria foi ligada, tá aqui a artéria na região mais proximal e ela não está ali no distal. Então, a gente tem que conhecer a anatomia também para poder alertar sobre essas coisas que estão acontecendo. E aqui um trombo intraarterial, né, aqui na imagem longitudinal, mostrando um certo fluxozinho residual aqui, mínimo, com um trombo dentro da artéria, e que pode acontecer também no pós-cirúrgico, a manipulação, principalmente em pacientes mais idosos, né. E um outro achado que pode ter origem no trauma, esse é um paciente que tinha um neuroma de safeno por uma lesão de joelho, foi abordado, foi tirado o safeno, foi para o AP, veio realmente neuroma, e meses depois ele desenvolveu uma dor absurda num ponto único na pele, perto da cicatriz, no lugar onde foi abordado, e ele tinha uma dor assim que era extremamente relacionada a qualquer toque na região. Então, ele chegava a raspar os pelos ali do joelho para não roçar o pelo na roupa, porque ele não aguentava a dor. Essa lesão vista, então, exatamente no local da dor, ele teve uma paciência absurda para me aguentar fazer ultrassom, tinha uma relação com a pele, né, ele está aqui bem, começando aqui no subcutâneo, aqui, já, ainda na derme aqui, tá, o subcutâneo está aqui, ó, vocês veem essas traves aqui, ó, brancas, né, hiperecogênicas com hipoecogênico de permeio, isso é o subcutâneo, tá, aqui ainda é derme, tá. Então, essa lesão começava aqui na derme e era hipervascularizada, o que me fez questionar um tumor, agora eu tenho que lembrar, puxa, falei hoje dele, que dá no leito ungueal. Puxa vida, eu não estou me lembrando o nome agora. Bom, daqui a pouco eu me lembro. É um tumorzinho que é comum no leito ungueal, tá? Esse tumor, ele é muito... Oi? Tumor glômico, então, um tumor glômico, o Paulo me lembrou ali, não é comum fora do leito ungueal, mas quando existe trauma, já é o terceiro que eu diagnostico, e a característica principal, o paciente não aguenta nem o toque leve do dedo. Esse paciente fez uma excisão da pele, com o tumor junto, né, e ficou ótimo. Eu encontrei ele essa semana ainda, e ele está super bem, né. Toda essa experiência eu devo ao Dr. Mário, ao Dr. Roberto, né, e alguns colegas aqui de Campinas que já confiam no meu trabalho e já me mandam os pacientes, mas com certeza acompanhar o cirurgião me fez ter muita noção do que eu estava dizendo, avaliando ali, e do quão longe eu posso ir nas minhas observações com ultrassom. Então, para quem quer aprender, eu sugiro que se associe a um cirurgião para poder ter essa experiência completa, assim, também, porque adivinhar as coisas é muito ruim, então é melhor quando você pode validá-las, né? E é isso.
Obrigado, Ana, pela aula. E eu acho que esse momento é o momento da gente tentar abrir aí para quem está presente, né? Quiser abrir o áudio para perguntar e para comentar. Eu acho super interessante, assim, o ultrassom, mas te confesso, sabe, Ana, que eu fico com uma impressão de que ele agrega tantas informações e ele é tão importante, assim, do ponto de vista anatômico e topográfico, que eu acho que quem vai pegando uma expertise grande no ultrassom vai também, às vezes, até direcionando, assim, a sua rotina para fazer cada vez mais ultrassom, né? E outras coisas como tu se ater tanto às velocidades de condução ou às amplitudes e correlacionar isso às doenças neuromusculares é que realmente passa a ser o papel da eletromiografia, né? Que é ver assim os achados miopáticos, os achados assim neurogênicos, né? E tentar colocar mais assim a questão dos valores ali e dos limites da neurofisiologia como um todo dentro das doenças neuromusculares, né? E usar o exame para te ajudar a conduzir no diagnóstico de doenças neuromusculares. Mas a impressão que eu fico que do ponto de vista de topografia, né? E assim, de correlação anatômica e até mesmo assim do momento em que a lesão se encontra, acaba que fica uma briga meio desleal assim com o ultrassom, né? Ele dá muito mais informações. Então, é aquela coisa, se largar para o eletroneurografista te dá todas as informações do nervo e para o ultrassonografista fazer a mesma coisa, fica desleal, né? Ele vai ficar lutando assim, buscando olhar para locais onde aquele nervo lá vai, tentando mapear aquele nervo em ponto que ele pode ser mapeado, enquanto tu, né, ou né, quem tiver com essa ferramenta vai estar olhando o nervo em si, em loco ali e tal, e vendo as alterações anatômicas presentes. Então, eu acho que são métodos que, à medida que quem estiver usando comece a ganhar mais expertise e experiência, dependendo da sua prática e do perfil de exames que cheguem para ele, por exemplo, exames de trauma ou exame de, né, assim, de emergência e tal, acho que ou exames em que a questão anatômica vai ser fundamental, eu acho que ele vai se sobrepor aí, né, em alguns momentos. Tem uma questão, Ana, que eu gostaria de que tu comentasse, já que a gente está aqui no debate de neurofisiologia clínica, né, que é a questão honorários aí. Eu acho que eu vou iniciar com a minha pergunta, assim, depois vou deixar para o resto da turma, porque a gente vê que o mundo da neurofisiologia, assim, a gente tem mais ou menos bem delimitado a questão de honorários, de cobrar e tal, convênios aceita, não aceita, tem gente que faz só particular, tem gente que faz em hospital escola, pelo SUS e tal, beleza. Mas no mundo do ultrassom, né, como é que está isso, assim, como é que tem sido a tua experiência no sentido de tentar, assim, depois dessa etapa de pegar uma expertise e começar a entrar nisso, como usar isso para assistência, como é que tem sido a tua experiência em termos de... Primeiro de tudo, eu tenho que dizer que nos primeiros 2 anos que eu comecei a fazer ultrassom, eu não tinha nenhuma liberdade, assim, minha mesmo, moral, de cobrar de ninguém, né, porque eu estava numa curva de aprendizado sem ninguém para me guiar, né. Eu tive uma experiência de ficar 1 mês lá na JUL, que foi um mês que eu entendi muita coisa como era feito, mas a estrada de aprender, a minha foi sozinha, né, foi lendo, olhando e suando muito, né. E aí que eu bati na porta lá do Betinho, lá na USP, ele me pediu para falar com o doutor Mário, e eu falei, olha, gente, eu preciso de uma casa, eu preciso de pacientes que tenham patologias e de um médico que seja expertise naquilo para me ensinar o que eu estou vendo, fazer essa correlação. Eles no começo me olharam meio de lado, assim, meio tipo, que a gente vai fazer com ela, né? Eu falei, não, me deixa aqui, eu vou vendo os pacientes. E aí, com isso, você vai construindo o aprendizado. Nessa época, eu não cobrava nada de ninguém. Tá? Todo paciente que aparecia no consultório, quem conviveu comigo nessa época fazendo eletromio, sabia que eu ficava até tarde da noite, eu pedia para os pacientes se eles podiam vir, e eles foram, assim, uma graça comigo. Todo mundo que eu pedi veio, e eu aprendi assim. Entenderam que era um momento de que tu estava, assim, desenvolvendo, né, a tua expertise ali. Então, quando eu comecei a me sentir
tranquila para dar o laudo, para dizer o que eu estava vendo, eu dava o laudo, mas eu não cobrava. Quando as coisas começaram a ficar muito mais tranquilas, assim, de fácil mesmo, né, de, puxa, agora já não estou mais precisando fazer para aprender, agora eu já consigo contribuir. Perfeito. Esse é o momento que eu passei a cobrar. E a minha cobrança, na realidade, virou a cobrança baseada no tempo que eu uso para fazer o exame. Eu não tenho uma métrica muito baseada em alguma tabela, tá? Existem critérios para cobrança do ultrassom quando você faz reembolso, e às vezes até o reembolso é maior do que o que eu cobro, entendeu? Mas a minha métrica é, tá, quanto eu gasto de tempo para esse exame, quanto eu ganharia fazendo eletromio. É essa a minha métrica. Tá? Então, a cada meia hora e mais ou menos de exame, eu cobro entre 500 e 600 reais, que seria o que eu ganharia fazendo eletroneuromiografia. Como eu só vejo coisa grave, ninguém acha ruim de pagar. Porque, em geral, o que eu vejo acaba definindo muito o que vai ser feito. Então, hoje, ou eu ganho nada, que é lá na USP, ou eu ganho bem, como se fosse fazendo um exame particular. E, em geral, a gente dá a nota descrevendo o que foi feito com os códigos de ultrassom de estruturas superficiais e de Doppler arterial de estrutura isolada para cada nervo que eu faço a avaliação, e o reembolso é muito bom, normalmente, para o paciente. Então, em geral, isso não tem problema. Eu acho que não vai haver uma mudança nos próximos tempos aí de se introduzir o ultrassom em tabela nenhuma, porque a gente ainda está numa fase no Brasil de treinar muita gente, e a ANS, ela só permite que você introduza isso no rol quando existir gente no Brasil inteiro fazendo. Esse não é o nosso momento atual. Então, para quem for fazer agora, nos próximos, eu acho que 5 a 10 anos, eu acho que ainda isso não vai mudar. Tá? Os colegas que se dedicarem a isso vão ter uma vivência parecida com essa tua, né, Ana? Vão ter que ir desenvolvendo o seu meio ali e tal, e no início, como tudo na medicina, que mais assim de inovação, né, no início é meio privado e tal, ou no amor, na curva de conhecimento que está se formando, né, junto aos hospitais acadêmicos e tal. Mas, assim, tem gente, por exemplo, que nunca vai ter referenciado lesões graves ou trauma, por exemplo, porque às vezes não é o modo do lugar, né, de acontecer isso, né, às vezes a região dita uma atuação, assim, que é muito mais para compressão, para outras lesões aí, né, então, cada um tem que se adaptar, na verdade, à sua realidade, né. E nas lesões que são muito graves, eu falo para o Paulo que tem dia que eu trabalho muito, fico feliz, mas eu não sou muito bem paga, porque frequentemente aí vai por água abaixo o meu cálculo de tempo, né? E aí eu não fico mais só meia hora avaliando o nervo, eu vou acabar gastando muito mais tempo, né? Principalmente que nem eu vejo muito médico, né? Muita gente com lesão que vai para a cirurgia. Então a responsabilidade é muito grande para definir o que está acontecendo ali. Aí, frequentemente, eu acabo extrapolando o tempo, mas, assim, no geral, eu fico mais feliz do que me sinto cansada, assim, eu acho que é tão bom quando você manda o paciente para a cirurgia com tudo definidinho, o cirurgião te liga e fala, caramba, estava exatamente como você mostrou na imagem. Para mim, óbvio, né, eu hoje já vivo tanto ultrassom que não faz sentido eu pensar que alguém esperaria que a hora que abrisse estivesse diferente do que eu vejo no ultrassom. Mas né? Isso é bom. Mas, assim, é legal a validação, né, disso. A Juliana abriu a câmera ali. Juliana, tem pergunta? Oi, Pablo. Oi, Ana. Parabéns pela aula, Ana, como sempre. Excelente. Ana, eu tenho uma pergunta, assim, na verdade é uma dificuldade que eu estou tendo aqui, de ter um retorno, um feedback dos colegas cirurgiões, assim, eu tenho feito bastante, assim, não cobro, eu, assim, faço, né, de cortesia, falo para o paciente, olha, mostra, pede para ele acessar, até eu disponibilizo as imagens, vídeos no portal que eu já faço o exame, põe no portal e aí pode acessar e tal. Eu estou tendo resistência, assim, faz como complemento. Faz como complemento, isso. Ele entra como complemento
E assim, e aí eu tenho assim, fico sabendo assim, que o médico, não, eu quero o laudo impresso, não vou olhar, e Na eu tô verdade, tendo ele não bastante. entende, viu? Na verdade, ele não entende a imagem que você manda, a maior parte das vezes é isso, tá? Eu tive uma vivência assim, o doutor Mário Siqueira ficava lá atrás de mim no ambulatório, sempre aqui atrás do meu pescoço aqui, e eu suando, né? E ele me falando, Ana, veja tal coisa, Ana, faça isso, Ana, me mostra isso, e eu ali me matando, né? Um dia eu explicando para ele, olha, isso, aquilo, outro, ele virou para mim e falou assim, ah, tá bom. Eu falei, mas o senhor entendeu o que eu expliquei? Ele, não faço a menor ideia do que você está me mostrando, mas se você diz, eu acredito. Então, assim, é muito difícil para quem não faz ultrassom entender a imagem. Quando você manda uma imagem longitudinal, com tudo localizadinho, setinhas, mostrando a lesão, mostrando as coisas que estão ao redor ali, falando tanto centímetro de tal coisa, aí ele entende. Tá? Então, você tem que se esforçar para dar essa imagem para ele, que é a imagem de Atlas, que é isso que eles querem. Tá? Eles não entendem quando a gente manda a imagem transversal, não entende, em absoluto, não entende. Tá? E uma coisa que você pode fazer é assim, tem muita gente que eu peço, mas óbvio que não lembra de fazer foto na hora e me mandar. E o que eu fiz na USP, eu sabia que ia operar o doente, eu ia lá na cirurgia. Então, eu pedia permissão, falava, ó, posso ir tal dia, que eu quero ver o achado cirúrgico. E aí, com essa convivência, eles começaram a entender o que eu estava dizendo e me mandar as imagens. Aí, hoje, eles já operam, tiram foto e me mandam já, então é mais fácil. Mas você tem que desenvolver isso, assim. Então, a primeira dica é, faça a imagem longitudinal, identifica tudo, porque as imagens transversais não adianta nem você pôr. Eu já ponho no laudo primeira, já de cara, a imagem transversal, a imagem longitudinal, assim, que é para já de cara a pessoa já ter o bizu ali e ficar feliz que está enxergando alguma coisa. E para quem faz quem faz eletroneuromiografia só particular, ou ultrassom de pequenas lesões, assim, de complementação, por exemplo, ele pode entrar no valor da eletroneuromiografia, dependendo do que você estabelece. Então, você não precisa, às vezes, se você acha que na tua região, as pessoas não vão aceitar muito bem, você calcula ali qual é o valor e você já põe embutido uma complementação com o ultrassom. A única coisa é que nesse esquema você não vai conseguir fazer o scanning, às vezes, do nervo todo, um monte de... Quando você tem que se debruçar, assim, sobre um exame, aí é legal fazer essa cobrança à parte, né? Porque aí você precisa aumentar o teu tempo de exame ali. Mas a Ju foi uma aluna brilhante do ultrassom e está desenvolvendo pra caramba o ultrassom junto com a eletromio. Hoje, Pablo, ainda teve uma discussão no ambulatório com o Edivan, que foi residente lá do Otto. Ele avaliou um paciente com uma mutação na anexina 11, e que eu fui fazer ultrassom logo em seguida, e ele me falou, Ana, eu fiz isso tal, e o abdômen estava normal. Quando eu fui fazer o abdômen, não estava normal. Oblíquo externo, oblíquo interno, transverso alterados. E aí, quando eu cheguei no reto abdominal, estava normal. E aí ele falou assim para mim, puxa, eu piquei justo o reto abdominal, por isso que eu disse que estava normal, né? E aí, com o ultrassom, eu fiz da parede abdominal e fiz o diafragma, estava super alterado também. E aí ele estava falando, ele falou para mim, cada vez que eu fico aqui com você, me dá mais nervoso ainda, porque eu vejo que se a gente não tiver o uso das duas ferramentas, a gente perde informação. Né? E é essa vida, de começar a fazer, você começa a se apaixonar pela história. É isso aí. Pessoal, não se acanhe. Alguém mais? A Cleide perguntou nos neuromas em continuidade os graus, né? 4 são cirúrgicos e o grau 3 pode ser cirúrgico. Na realidade, a avaliação, quando a gente faz o ultrassom junto com a eletroneuromiografia, a gente já tem uma avaliação de função, né? E aí a gente já sabe o quanto que isso está comprometendo a função do nervo distal ao neuroma. E aí a nossa indicação é muito mais pela função do que pela aparência do neuroma. Então, eu não estou acostumada, por exemplo, a pôr um grau nos neuromas. Existem menções em artigos publicados disso, de que, dependendo do tamanho que fica o neuroma em continuidade, a recuperação é péssima. Então, de 4 a 5 vezes o tamanho normal do nervo,
você pode já esperar uma recuperação próxima de zero se você não fizer alguma intervenção, né, com retirada do neuroma e anastomose, recoaptação com o uso de enxerto. Mas eu não estou acostumada a colocar o neuroma em grau, porque normalmente eu tenho avaliação neurofisiológica no mesmo exame, né, e em absoluto, eu não consigo indicar só com a imagem, né? Acaba sendo sempre uma avaliação conjunta. Uhum. Perfeito. Turma, eu acho que, né, 15 para as 9, acho que a gente vai encerrando, vamos te liberar aí dessa missão, te agradecer pela aula mais uma vez, né, pelo pioneirismo aí nessa área. Acho que, né, já é assim hoje, e quanto mais tempo passar, a gente vai ver, né, os neurofisiologistas e os neurologistas em geral terem ultrassom à beira do leito, usarem ele como uma ferramenta, e tu vai fazer parte dessa história aí, nos ajudando, né. Queria agradecer a todos. Sandrinha, mais algum recado aí que a gente vai... Não, a educação continuada, ela está sendo patrocinada pela neurotecnologia, tá? Então, agradecemos a neurotecnologia por esse patrocínio, tá? E boa noite a todos. Obrigada, doutora Ana. Quer fazer algum comentário dos modelos que virão aí pela frente, das próximas aulas? Sim, eu acho, assim, as discussões de caso eu acho que são super importantes, né, porque a gente traz a nossa prática para a realidade de quem, às vezes, não pode discutir nunca, né, é aquilo que eu estava falando, eu aprendi sozinha, hoje eu acho que você olhar uma aula, assim, é super empolgante, porque, claro, aula com imagem sempre tem esse aspecto, e ainda tem essa guia, assim, né, para você entender como avaliar, como concluir sobre aquelas lesões. Esse é um modelo, eu acho que é o melhor para quem está em casa, sozinho, longe de centro universitário, que é trazer essa nossa experiência de análise aí para dentro do consultório de todo mundo, já fora da universidade, né? Lembrar todos só que vai ter um congresso internacional de ultrassom neuromuscular o ano que vem, então, em maio, aqui em Campinas, de 18 a 20 de maio, que é o ICC-NMI, que é o International Course and Conference on Neuromuscular Imaging. E esse formato do congresso é um formato totalmente prático, com aulas dentro do auditório e já imediatamente aulas fora do auditório, com stands não de demonstração, não aqueles normais de indústria, mas todos os stands vão ser estações práticas e os internacionais vão dar aula para os grupos já na área de exposição. Então, é um marco para a gente, na América Latina, ter um evento desse sediado aqui no Brasil, né, e isso nunca veio para a América Latina, e a gente tem que aproveitar para poder aprender com esses experts que vão vir aí. Perfeito. Então tá, pessoal. Uma boa noite a todos, então. Boa noite a todos. E até o próximo encontro. Obrigada, doutora Ana. Obrigada, doutor Pablo. Obrigada a todos. Pessoal. Obrigada. Tchau.